Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o papo é sobre estrutura dos sólidos cristalinos, tá? A gente vai usar umas fontes bem legais como guia. Oi, pessoal! Exato. A ideia é entender como é que a organização dos átomos, lá pequenininha, define como os materiais se comportam aqui no nosso mundo. É isso aí. Então, bora desembrulhar essa história. A base de tudo é a estrutura cristalina, né? Isso. É uma organização assim super ordenada dos átomos, íons, moléculas. Pensa num padrão tridimensional que se repete, sabe? Como um papel de parede perfeito, só que em 3D e com átomos. Legal essa ideia do papel de parede atômico. E é essa ordem que faz a diferença, né? Tipo, entre o que é cristalino e o que não é. Exatamente. Aí a gente tem a primeira grande divisão: cristalino versus amorfo. Ah, ok. Os cristalinos têm essa ordem que vai longe, que se repete por todo o material. Pensa no sal de cozinha, ou NaCl, ou quase todo metal, tipo ferro, cobre, diamante também. Coisas bem organizadas, tipo soldadinhos enfileirados. Isso. E essa ordem dá propriedades bem definidas, tipo um ponto de fusão certinho. Já os amorfos... E os amorfos, como são? Vidro, talvez. Perfeito, vidro é um ótimo exemplo. Plásticos também, muitos deles. Nos amorfos, os átomos até têm uma certa ordem ali pertinho com os vizinhos mais próximos, mas não tem um padrão que se repita pelo material todo. Ah, entendi. É mais uma bagunça organizada, digamos assim. É, tipo isso, uma bagunça em escala atômica. E por isso eles não derretem num ponto exato, eles vão amolecendo, né? Faz sentido. Agora, voltando para os cristalinos, que são os ordenados. Tem mais detalhe aí, né? Ouvi falar de monocristalino e policristalino. Tem sim. Mesmo dentro da ordem, tem níveis. O monocristal é como um cristal único, gigante e perfeito. A estrutura atômica é contínua, toda alinhada na mesma direção. Tipo um diamante de joia, aqueles bem puros. Exatamente. Ou um cristal de quartzo grande. São mais raros, mais caros de fazer, mas super importantes para a tecnologia, como nos chips de computador. E o policristalino? Imagino que seja o mais comum, então. Muito mais comum. A maioria dos metais que a gente usa é policristalina. São feitos de um monte de cristalzinhos minúsculos que a gente chama de grãos. Grãos. Isso, grãos. Cada grãozinho é ordenado por dentro como um monocristal pequeno, só que ele está virado numa direção diferente dos grãos vizinhos. Sabe isopor? Aquelas bolinhas coladas? Ah, boa analogia. Como as bolinhas de isopor. Cada uma é uma coisa, mas juntas formam o bloco. Perfeito. E a fronteira entre uma bolinha e outra, entre um grão e outro, a gente chama de contorno de grão. E esses contornos devem mexer com as propriedades do material, né? Não é só visual. Com certeza. Os contornos de grão são como defeitinhos na estrutura perfeita. Eles afetam muito a resistência mecânica, se o material conduz bem eletricidade, até como ele enferruja. Nossa, que loucura pensar que essas fronteirinhas microscópicas têm tanto impacto. E para entender a base dessa repetição toda, tem a tal da célula unitária. O que é isso, afinal? A célula unitária é tipo assim, o menor pedacinho que já contém toda a informação da estrutura do cristal. É o bloco de construção fundamental. Como se fosse o azulejo que, se você repetir, monta o piso inteiro. Exatamente, essa é a ideia. Repetindo essa célula em 3D, você monta o cristal todo. E tem diferentes tipos de azulejos desses. Ah, não é tudo igual. Não. A forma da célula e onde os átomos ficam dentro dela varia. Existem 7 sistemas cristalinos básicos, tipo cúbico, hexagonal, e 14 maneiras de arranjar os átomos no espaço, as redes de Bravais. Cúbico é comum em metais, né? Sim, muito comum. E mesmo no cúbico tem variações. Cúbico simples, cúbico de corpo centrado, o CCC, que tem um átomo bem no meio do cubo, certo? Certo. E o cúbico de face centrada, CFC, que tem átomos no meio de cada face do cubo. Essas pequenas diferenças já mudam o quão apertados os átomos estão, afetando densidade como o material deforma. Ok. Entendi a célula unitária.
Agora, como essa estrutura interna, essa ordem, se liga com as propriedades que a gente mede, tipo, sei lá, a dureza, ou como conduz calor? Aí entra outra divisão importante: isotropia versus anisotropia. Isotropia, Iso igual. Então, propriedades iguais. Exato. Um material isotrópico se comporta do mesmo jeito, não importa a direção. Pensa num metal policristalino com os grãos todos bagunçados em direções aleatórias. Na média, ele responde igual para todo lado. e anisotrópico seria o oposto, então. As propriedades mudam com a direção. Perfeito. No material anisotrópico, o valor que você mede depende da direção. Resistência, condutividade, como a luz passa, tudo pode mudar. Isso é super comum em monocristais. Ah, porque aí não tem a média dos grãos bagunçados. A estrutura está toda alinhada numa direção só. Exatamente. Ou em materiais que têm uma estrutura muito direcionada, tipo camadas. O grafite é o exemplo clássico. O grafite do lápis, ele é anisotrópico? Como assim? Totalmente. O grafite é feito de camadas de átomos de carbono. Dentro de cada camada, as ligações são super fortes, mas entre uma camada e outra, as ligações são bem fraquinhas. Ah, por isso que ele escreve. As camadas deslizam umas sobre as outras. Isso. É fácil separar as camadas, por isso ele é macio e até lubrificante. Mas tenta esticar uma camada daquelas no plano dela. Aí é outra história. É super resistente. É a anisotropia em ação. Uau, faz todo sentido. Então, para a gente amarrar tudo, a estrutura cristalina é como os átomos se arrumam. Tem o cristalino, que é ordenado, e o amorfo, que é bagunçado. Certo. Dentro dos cristalinos tem o monocristal, que é um bloco só, e o policristal, que são vários grãozinhos. Perfeito. A célula unitária é o tijolinho que se repete. E essa estrutura toda pode fazer o material ser isotrópico, com propriedades iguais em toda direção, ou anisotrópico, com propriedades que dependem da direção, como o grafite. O ponto principal é, a estrutura define como o material vai se comportar. E os exemplos que a gente tem nas fontes mostram isso de forma incrível, né? Principalmente com carbono. Nossa, demais. É o mesmo átomo, carbono, arruma de um jeito, vira grafite. Macio, conduz eletricidade, escuro. Arruma de outro jeito, Vira diamante. super duro, isolante elétrico, transparente. É a mesma matéria-prima, só mudou a arquitetura atômica. É impressionante. E não para por aí, né? Tem outras formas de carbono ainda. Sim, tem os fulerenos, que são tipo umas bolinhas de futebol de carbono, com usos até em medicina. Tem o grafeno, que é só uma camada do grafite, finíssimas, mas com propriedades mecânicas e eletrônicas absurdas. Grafeno tá super em alta, né? Muito. E já estão pesquisando outros, como o borofeno, que é tipo uma folha de átomos de boro, também super promissor. É a prova de que o arranjo dos átomos é tudo. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante. Esses materiais como o grafeno e o borofeno são basicamente 2D, né? Folhas super finas. É, essencialmente bidimensionais. Como será que essa redução de dimensão, sair do 3D normal dos cristais para essas folhas quase planas, consegue destravar propriedades tão diferentes e muitas vezes até melhores que as dos materiais 3D? Fica aí a pergunta sobre o poder do arranjo atômico em diferentes dimensões.